Olá, seguidores do Saúde e Bem-Estar. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. E essa solução de Lugol, desse jeito que eu acabei de falar, você coloca 2 gotas em um copo d'água por dia e você toma, e isso é o suficiente para você restaurar a sua situação. Iodo é mais barato que água, mais barato que banana, afinal que se diz por aí. É muito fácil fazer, qualquer farmácia de manipulação sabe fazer uma solução de Lugol a 5%. Eu faço suplementação com iodo em mim mesmo, vou fazer 70 anos, eu faço há 17 anos. O resultado é espetacular. Você não gripa, o iodo é alcalinizante, o iodo é desinfetante, o iodo é detoxicante, ele elimina metais pesados, ele elimina mercúrio, ele quela mercúrio, ele quela chumbo, ele quela cádmio, porque quem fuma tem muita acúmulo de cádmio, tem cádmio no cigarro, permitido por lei. Então, os benefícios são os mais variados. Você não tem ideia o que é. É só entrar no Amazon.com, tem 4, 5 livros médicos de iodo lá, a maior autoridade de iodo no mundo é o David Brownstein, eu já fiz vários cursos com ele, o Dr. Abraham, Guy Abraham, era o grande chefe, só que há 2 anos atrás ele caiu da bicicleta, pedalando, morreu, bateu com a cabeça no chão, infelizmente, mas o David Brownstein e o Dr. Fletchers, que são as maiores autoridades do mundo, eles dão um show nessa história de iodo, mostrando a importância do iodo. Para outras, porque quando a mãe não tem muito iodo, tem pouco iodo, a criança nasce com uma doença chamada cretinismo. Cretinismo é o seguinte, o QI dela é muito baixo, 50, 60, de QI, e ela não cresce, ela fica anã. Ela fica anã e ela não tem desenvolvimento mental. E é por falta de iodo, você vê que coisa, por falta de iodo. Olá, eu gostaria que você falasse um pouco exatamente quais são as fontes de iodo. Uma pessoa adulta, no caso dessa suplementação, existe uma média para cada adulto? Cada caso é um caso, e você encontra isso na natureza, ou você vai numa farmácia de manipulação? Como é que seria feita essa suplementação? O japonês ingere 100 vezes mais iodo do que o brasileiro, por dia. E como é que ele faz isso? No café da manhã, no almoço, no jantar, ele tem seaweed, ele tem algas marinhas. A alga marinha tem a capacidade, Wallace, de concentrar até 20.000 vezes o gradiente do iodo. O que quer dizer isso? Uma alga marinha, ela consegue concentrar 20.000 vezes mais iodo do que a água que está em volta dela. E isso termina no prato do japonês. Então, kelp, por exemplo, que é um produto que você encontra em lojas de alimento aqui, alimentos saudáveis, alimentos funcionais, é uma alternativa. Só que, infelizmente, você tem muito kelp que está intoxicado com mercúrio, porque muita água está intoxicada com mercúrio. A melhor sugestão que eu tenho é a chamada solução de Lugol. Lugol, em 1829, talvez até por uma inspiração divina, era um médico francês muito famoso, Jean Lugol, ele juntou o iodo com o iodeto de potássio e fez uma solução, 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, 85% de água destilada. E essa solução de Lugol, desse jeito que eu acabei de falar, você coloca 2 gotas em um copo d'água por dia e você toma, e isso é o suficiente para você restaurar a sua situação. Iodo é mais barato que água, mais barato que banana, afinal que se diz por aí. É muito fácil fazer, qualquer farmácia de manipulação sabe fazer uma solução de Lugol a 5%. Entendeu? E não precisa de receita para isso. Então, você chegou numa farmácia de manipulação, você pode facilmente conhecer a solução de Lugol e 2 gotinhas por dia, aí seria especial para a pessoa adulta. Você compra um vidro de 30 ml, solução de Lugol a 5%, vai te dar para um ano. Tem mais de um ano. Nossa. Ô Laí, existe, você citou a alga, existe algum outro tipo de alimentação
também que seja uma fonte de iodo. E aí eu gostaria que você falasse também sobre a questão das patologias especificamente que aumentaram nesse período em função dessa deficiência do iodo. Você vê, ó, os cânceres de mama aumentaram, os cânceres de próstata aumentaram, os cânceres de esôfago, de estômago aumentaram. Tudo aquilo que depende de iodo, os cânceres de pele aumentaram. É muito interessante, um paciente chega com câncer de pele no consultório, e você pergunta para ele assim, quanto tempo que você não sua? Ele olha espantado e diz, como é que a senhora sabe que eu não suo? Tem 4 anos que eu não suo, porque é o seguinte, quando você tem deficiência de iodo na pele, você não consegue suar mais. Aquele sujeito que dava uma corridinha e pingava de suor, agora ele não consegue mais, porque ele tem deficiência de iodo. Então, 3, 4 anos antes de aparecer o câncer de pele, já aparece a deficiência de iodo. Se você tem uma suplementação de iodo boa, dificilmente você vai desenvolver o câncer de pele, que é um dos cânceres que mais cresce hoje, estatisticamente, justamente pela deficiência de iodo. Entendeu? Muito interessante essas informações, Laí, importantíssimo. Agora, eu gostaria de você esclarecesse para a nossa audiência, aí nós já temos mais de 1.300 pessoas nos assistindo ao vivo nesse momento, né? Você está trazendo aí a importância do iodo e como ele supre não só a tireoide, mas vários órgãos do corpo, né? E de onde é que surgiu essa fobia, essa iodofobia da classe médica, já que ele é tão importante assim? Boa pergunta. Isso surgiu de um estudo feito em 1964 por Wolf e Chaikov, 2 indivíduos. Eles fizeram estudos em ratos e deram iodos para o rato. E é claro que depois de uma certa quantidade que deram, a tireoide não absorvia mais iodo. Claro que ela não absorvia, ela estava saturada. Eles interpretaram que aquilo estava dizendo que destruía a tireoide. E um deles, o Wolf, foi ser vice-diretor do NIH, do Instituto de Saúde americano. E ele pegou esse dado de rato, que já interpretou errado, e jogou para o ser humano. Então ele chegou à seguinte conclusão: se você der iodo demais para um rato, a tireoide para de absorver iodo, que é natural porque ela saturou, a mesma coisa deve acontecer com gente. Ele não fez nenhum estudo, ele simplesmente extrapolou. Como ele tinha uma posição de relevância muito grande, ele era o vice-diretor do NIH, do Instituto Nacional de Saúde americano, e o que ele falasse era quase que verdade, ele teve uma influência muito grande em convencer o médico, e aí o médico, isso foi para a faculdade de medicina, entendeu? E ficou como verdade. Tem muita coisa na medicina e ficou como verdade. Vou te dar um exemplo. Em 1920, você pegar um livro de 1920 e ler lá de ginecologia, diz assim, ó, quando uma mulher grávida estiver muito nervosa, recomende que ela comece a fumar. Ou seja, muitas mulheres nos anos 20 começaram a fumar porque engravidaram e o médico disse, ó, se você quiser ficar mais calma, fuma. Você acha isso um absurdo hoje, mas em 1920 era tônica. Esse sorriso que você deu aí é que o pessoal vai dar daqui 20 anos, quando alguém falar que o outro prejudica alguma coisa, entendeu? É essa coisa, mas como é que pode, pô? E quem tem esse conhecimento se beneficia disso. A inteligência fica mais aguçada, você não gripa, você desintoxica. Porque hoje, olha só, o iodo faz parte da família dos halógenos. É o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e a astatina. Não tem nada com isso a ver com estatina. Astatina. O flúor, o cloro e o bromo têm um peso molecular menor que o iodo. Existe uma lei dos halógenos, Wallace, uma lei bioquímica que diz assim, quanto menor for o peso molecular de um halógeno, mais bullying, mais valentão ele é. Então o flúor é mais valentão que o cloro é mais valentão que o bromo. O que quer dizer isso? Tanto o flúor, quanto o cloro, quanto o bromo podem entrar no lugar do iodo e mandar ele embora. Então vamos pegar o flúor. Você toma o flúor na água, que não deveria estar na água, porque a água fluoretada ela é um veneno. Está provado isso no mundo inteiro. Os países inteligentes nunca deixaram colocar flúor na água. Os que colocaram estão tirando, e nós aqui continuamos colocando flúor na água, achando que vai prevenir cárie, que é mentira. É outro mito. Além disso, você tem flúor na pasta de dente, que é 1000 vezes mais concentrado que na água,
E, além disso, você ainda manda seu filho para o dentista para aplicar flúor. Quando você aplica flúor cada 6 meses e a criança engole aquele flúor, essa criança desenvolve uma tiroidite Hashimoto. Aí é uma doença autoimune causada pelo flúor. Um dos causadores é o flúor. Essa criança não vai bem na escola, fica rebelde como adolescente, os pais não sabem o que fazer com ela quer dormir o tempo todo, e você vai ver a causa está no flúor. Vamos pegar o cloro. O cloro você tem na água de beber, porque tem que matar as bactérias, você tem nas piscinas. Eu não entro numa piscina que tenha cloro. Eu tenho que ser, ou é tratada com ozônio, ou eu não nado. E a sauna úmida é um problema sério. Sauna é uma excelente intervenção, excelente. Contanto que seja sauna seca. No Brasil, você não pode fazer sauna úmida. Porque a sauna úmida, a água que abastece a sauna úmida, foi tratada com cloro. Quando você aquece a temperatura da sauna, aquela água vira um vapor. E ela virando um vapor, aquele vapor venenoso, entra no seu pulmão e vai perturbar a sua tireoide. E o terceiro, que talvez seja o pior deles todos, é o brometo. O brometo, se você come pão, o brometo está no fermento do seu pão. O fermento do pão brasileiro é brometo. Se você comprou um carro novo, aquele cheirinho de carro novo é brometo. Entendeu? Todo retardante de incêndio é brometo. Então, nós estamos constantemente bombardeados com flúor, com cloro e com bromo. Os três competem com iodo. E, além disso, a ingestão sua de iodo é metade pela época do seu pai. Quando você soma isso tudo, o que dá? Dá uma população doente, onde a tireoide não está otimizada, onde a obesidade aumenta, onde tem brain fog, o sujeito estaciona no carro, esquece onde estacionou, não sabe onde colocou os óculos, não sabe onde deixou a chave do carro. Ele entendeu? Não tem capacidade de cai a memória, não tem concentração, tem dificuldade de estudar, as crianças não vai bem na escola, distúrbio de aprendizado, aí vem autismo, e assim vai combina, vai juntando tudo isso.